Amém? Quantos estão felizes? Glórias a Deus. Quero aqui agradecer a oportunidade dada. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Estar na presença do Senhor é maravilhoso. Sinta-se uma pessoa que teve a oportunidade, privilegiada. Quantos que gostariam de estar aqui e assim não pôde? Mas você teve o privilégio de Jesus e Ele proveu na tua vida. E eu creio que você sairá daqui fortificado, fortalecido, revigorado. O Senhor tem promessas para você, essas promessas vão se cumprir. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, através do teu testemunho, através daquilo que você dirá pelos seus próprios lábios. Às vezes nós cansamos, irmãos, de só ouvirmos, mas eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus, que você vai testemunhar que o Senhor Jesus é maravilhoso, é grandioso, é poderoso, é excelso, é aquele que opera milagres, prodígios e maravilhas. Então, creia, saia daqui, esteja permanentemente aqui, crendo que o Senhor Jesus pode operar milagres, sim, aleluia. Eu sou uma prova viva do milagre do Senhor. Eu tenho dentro da minha casa, dentro do meu lar, prova viva que o Senhor Jesus opera prodígios, opera milagre, e eu quero que você comece a mudar, muitas das vezes, a forma que você diz. Então vamos entrar na palavra, irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Você, como um bom conhecedor e uma boa conhecedora, já sabe qual é a temática, né? Já sabe qual é a epígrafe do texto, e você já sabe de que profeta e de que situação que eu estou falando. Glória a Deus. Capítulo 37 diz assim, irmão, já tomei muito tempo de vocês em pé, né? Calma aí, mais um minuto e você vai poder sentar e eu vou poder aqui rapidamente expressar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Capítulo de número 37, versículo de número 1 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Em algumas traduções diz, apoderou-se o poder do Senhor sobre mim. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, ou em uma grande quantidade, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Podeis tomar a vossa assento. Glórias a Deus. Preste bem atenção, irmãos, eu não vou ser enfadonho, mas eu quero trazer algo da parte do Senhor. Louvo a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Desde já agradeço a oportunidade dada pelo pastor Adão e dizer, pastor, eu estou trêmulo como se fosse a primeira vez que eu estivesse ministrando a palavra. Se é que eu ouvi do próprio pastor que no dia em que nós não ficarmos trêmulos, nos dias em que nós não sentirmos, aquela responsabilidade, aquele peso, irmãos, é porque nós deixamos a vocação e tornamos profissionais. E o Senhor não tem como um profissional. O Senhor tem aquele que tem a vocação e a adoração. Aquele que se apresenta diante dele e diz, Senhor, tua é a palavra, eu sou apenas um instrumento, mas tua é a palavra, aleluia, glórias a Deus. Eu disse aqui no início, logo quando eu estava, trazendo uma pequena saudação, eu falei que você sairia daqui
de uma forma diferente. Quem sabe você entrou aqui e está chateado, está triste, porque quem sabe o teu dia não foi um dia dos melhores. Não é verdade, irmã Vera? Quem sabe hoje você entrou aqui dizendo: eu quero ouvir, mas não só ouvir. Eu estou aqui nessa noite como Ana, quando estava no templo. Sabe como que Ana entrou no templo? Com uma determinação. Ela não entrou no templo dizendo, quero um filho. Ela entrou no templo dizendo, vou me derramar na presença do Senhor. Ela mudou a trajetória, ela mudou todas as vezes que ela ia com um propósito. Mas quando ela entrou com um propósito de ouvir e se derramar na presença do Senhor, Deus mudou a história de Ana. Aleluia. E quem sabe você adentrou aqui nessa noite dessa maneira. Quem sabe a lágrima está travada nos teus olhos, você está se segurando. Mas eu quero te dizer, já logo agora, o vale que você está passando, o Senhor vai intervir nesse momento. Ezequiel, nós vamos aqui trazer algo simples. Ezequiel era um profeta, conhecedor da palavra, inúmeras vezes ele teve visões. Nós acompanhando a trajetória de Ezequiel nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Ezequiel, ele teve visões maravilhosas. Ele teve visão da glória do Senhor. Ele teve visões que os outros profetas não tiveram. Ele era diferente. O Senhor o usava num ministério diferenciado. E em um certo momento ele via aquela roda gigantesca. E juntamente com aquela roda ele via a presença do Senhor. E ele via isso e ele se alegrava. Ezequiel, ele tinha uma particularidade com Deus. E essa visão, quem sabe, ele se vislumbrava e dizia assim: olha que maravilha, coisa grande, olha como o Senhor é maravilhoso, olha como as coisas são maravilhosas. E ele via por uma perspectiva. E essa perspectiva que ele olhava, ele via o mundo de uma maneira, ele via situações de uma maneira. Quem sabe Ezequiel era como nós éramos alguns tempos atrás, né? Tínhamos a visão do Senhor, tínhamos a visão da sua glória, tínhamos a sua presença, nos alegrávamos, nos enchíamos na presença do Senhor. Nós estávamos atrelados, nós estávamos presentes, nós estávamos juntos. Quem olhava para nós dizia: ó, como era dito, né, para Eliseu, tá aí um homem, uma mulher de Deus. O interessante, irmãos, que nós aprendemos na vida de Ezequiel, mas nós só vamos dar, né, o verdadeiro valor quando nós escutamos da boca do apóstolo Paulo que chegará dias maus, chegará dias difíceis. E Ezequiel, quem sabe ele vendo tudo isso, se alegrando até porque ele também teve outras visões. Mas eu gostei e parei nesta singularidade de Ezequiel. E o que é, Dário? Ele viu a presença, ele viu a glória, ele viu a Galgal.
ele se alegrava, ele estava como um homem presente diante do Senhor, mas chegou o momento de ele pisar no vale dos ossos secos. Chegou o momento de ele pisar no vale dos ossos secos. E o que é isso? Eu vou aqui colocar um parênteses, e eu vou dizer: é o dia que é somente nós e Deus e a situação diante de nós. É o momento que será nós, Deus e a situação adversa diante de nós. E é nesse momento que nós vamos verdadeiramente saber quem somos e quem verdadeiramente é Deus para nós. Porque enquanto nós estamos vendo a glória envolvente, enquanto nós estamos no manto de um mistério, nós temos a certeza que Deus está conosco, nós vemos a presença do Senhor conosco. Mas quando nós somos levados a um vale diferente, a um vale que nos traz uma solidão, ao vale aonde nós vemos coisas que não são agradáveis aos nossos olhos, aonde nós vemos uma situação adversa, essas vezes nós desacreditamos de tudo aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida. O Senhor chamou a Ezequiel. Quando o Senhor chamou a Ezequiel, ele viu a glória envolvente. Quando ele viu os querubins, Ezequiel tomava consigo e dizia: eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada, eu tenho algo grande que o Senhor me confiou. Mas precisou o Senhor levá-lo a um vale de ossos, porque assim é o princípio da nossa caminhada. E no princípio da nossa caminhada, nós só vemos as coisas boas, nós só vemos o poder do Senhor, nós vemos milagres acontecendo. Mas conforme nós vamos seguindo o trajeto, nós começamos a olhar para trás. Quando nós começamos a ir para frente, nós começamos a inclinar a nossa cabeça e começamos a ver para os lados. E deixamos de ver e ter o foco que é Jesus Cristo. Aí os milagres nós não conseguimos mais ver. As proezas do Senhor nós não conseguimos mais ver. Eu me lembro de quando Josué ele veio a falecer. A Bíblia diz assim que levantou uma geração, está lá no livro de Juízes, que levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele fizera. Sabe por quê? Porque deixaram de ter um foco, deixaram de ter alguém que pudesse conduzir, deixaram de ver aquilo que o Senhor fez. Eles ficaram num vale de ossos secos. E quando o Senhor então, ele pega Ezequiel e ele leva a esse vale, ele já identifica rapidamente: olha, isso daqui tudo são ossos. Deve ter havido uma grande batalha, e nessa grande batalha muitas pessoas morreram. Essas pessoas não foram enterradas. Essas pessoas não foram enterradas. Preste bem atenção. Palavra. Quantas vezes nós estamos em batalha e nós vemos um caindo para cá, o outro caindo para lá. E então Ezequiel disse: essa batalha muitos morreram. O sol, o vento fez com que os ossos se tornassem ossos secos. Mas não simplesmente secos,
mas sequíssimos. Ele coloca uma graduação, ele coloca aqui uma forma de mostrar como que estava a situação daqueles ossos. Não estava um osso qualquer, como às vezes nós vamos, né? Pegamos um ossinho, colocamos ali, pegamos um frango, comemos uma coxa, deixamos ali. Aí nós vemos, conforme vai passando um tempo, o osso ele vai ficar esbranquecido, porque ele vai secando. Quando Ezequiel viu tudo aquilo, Ezequiel ele começou a se perguntar, creio eu, o que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu estou aqui? O porquê que Deus me trouxe para este lugar? O porquê que Deus me colocou nessa situação? O porquê que eu vim parar nesse vale? O que eu fiz para que este vale estivesse aqui? O que eu fiz para que o Senhor permitisse que aqui eu estivesse? E nós começamos a nos perguntar e a dizer, por que tudo isso que nós estamos passando? O porquê que essas coisas estão nos sobrevindo? O porquê que eu estou passando por tudo isso? Deus, o que eu fiz? O que aconteceu para que eu estivesse no meio de um vale de ossos secos? Deus, por que o Senhor não me levou para um oásis? O porquê que o Senhor não me mostrou a glória? O porquê que o Senhor não me mostrou a sua presença, assim como foi com Isaías? Por que eu não estou vendo um alto e sublime trono? O porquê que eu não estou vendo os serafins dizendo santo, 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 santo? Deus, o porquê que eu não consigo sair dessa situação? São perguntas, indagações que nós fazemos todos os dias quando estamos diante de um vale de ossos secos. Para Ezequiel, é essa situação. Para Ezequiel. Agora eu faço uma pergunta, e na tua vida? Quem sabe o vale de ossos secos não seja literalmente os ossos, mas quem sabe um vale de ossos secos para você é você ver o teu marido na tua casa, na situação que ele se encontra, e você não conseguir fazer nada. Quem sabe é você ver dentro da sua casa a sua esposa na situação que ela se encontra. Quem sabe é você estar dentro da sua casa e ver os seus filhos na situação que eles se encontram. Quem sabe é você ver os teus familiares passando na situação. Aleluia. Quem sabe este é o vale que você tem passado, e é a indagação que você tem feito: Deus, eu te sirvo. Porque quem sabe Ezequiel poderia te dizer: Senhor, eu sou aquele que viu a tua Galgal, por que agora eu estou aqui vendo isto? Mas todos nós, irmãos, vamos passar pelo dia mau. Todos nós vamos passar pelo dia de adversidade. O nosso Senhor passou por esse dia, ao ponto de Ele ter as gotas do seu suor como sangue, tamanha a aflição. Tamanho era o desejo de estar com Deus, mas a sua carne estava perecendo e padecendo. A aflição era tão grande, para uma gota de suor ela estar como sangue, é porque nós temos que estar num nível de aflição tão grande que os pequenos vasos se rompem. Pastor Dário, o senhor veio aqui nessa noite para falar da minha vida. O senhor veio aqui nessa noite para contar o que eu estou passando. O senhor veio aqui nessa noite para me fazer chorar? Não. Mas um amigo que está presente aqui, um certo dia que eu estava muito aflito,
Ele disse assim: Dário, esvazia o teu coração, senão ele vai explodir. E quem sabe o que você está guardando aí há algumas semanas, alguns meses, quem sabe alguns anos, precisa sair para fora. Você precisa tirar isso que está já há algum tempo dentro de você. Porque enquanto você não tirar isso, você vai pensar que está permanentemente num vale de ossos secos, e não é isso que o Senhor quer. Deus mostrou para Ezequiel um vale, mas ele falou com Ezequiel: esse vale não vai permanecer desta maneira. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. O pastor Adão de Santana disse que você vai sair daqui não só com a resposta, mas você vai sair daqui com a resolução do teu problema. Aleluia. Assim como existe equações matemáticas para resolver certos tipos de problema, assim eu vou te falar qual é a resolução para o teu problema. É você abrir a tua boca e é você usar aquilo que o Senhor te deu. O que é? A tua voz. A tua voz vai fazer a diferença. Pastor, não estou entendendo. Por que a minha voz vai fazer a diferença? Preste bem atenção. Um certo homem que há muitos anos estava num vale, um vale de ossos secos. E este homem, ele estava à beira de um caminho. Ele não estava na rota, mas ele estava à beira. Ele ouviu que quem estava passando por ali tinha poder para mudar e tinha poder para tirar daquele vale. Ele toma uma atitude. Ele poderia, por conta da sua deficiência. Pastor, deficiência ele tinha? Tinha. Aquele homem não via, não enxergava. Aquele homem não tinha a sua visão, mas ele ouviu. Quem sabe você não está conseguindo ver, mas você está ouvindo o que está sendo dito nessa noite. E o que está sendo dito nessa noite pode mudar a tua vida. Você querendo, pode mudar a tua história. Você querendo, pode te tirar dessa situação que você está vivendo. Este homem então, ele faz o seguinte, ele se posiciona. E ele começa a levantar a sua voz. E ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem estava ali passando poderia não entender nada. Mas ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam passando não estavam entendendo nada. E ele começou a falar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a alçar a sua voz mais alto, pessoas ouviram. E pessoas começaram a dizer: para de gritar. Para de gritar. Não grite. Não precisa ficar gritando, não precisa ficar chamando o nome de Jesus, como você está dizendo. Mas só quem tem uma debilidade, só quem está passando pela prova, sabe do que eu estou falando. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque eu tive um acidente. E nesse acidente
Eu tinha muita dor por causa de uma fratura. E quando eu tinha dor por causa da fratura, eu começava a gritar e dizia: meu Deus, que dor, meu Deus, que dor. E uma pessoa que estava próxima de mim, que era, entre aspas, uma profissional dali, ela disse assim: por que você está gritando? Como se esse grito fosse passar a tua dor. Você está entendendo? Às vezes você está gritando e as pessoas falam assim: fala baixo, fica calado, não grita. Mas ela não sabe o que você está sentindo. Ela não sabe a dor que você está sentindo. Ela não sabe o que você tem passado. Ela não sabe. Mas aquele homem continuou, ele persistiu. E ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi. Até o ponto de o mestre ir ao seu encontro e mudar aquela história. Aleluia. Ele poderia não ver, mas ele ouviu. E ele usou aquilo que Deus lhe deu. E o que era? A voz dele. Aleluia. A voz. O Senhor está me incomodando e está dizendo para mim: tem pessoas que estão falando aqui, mas eu não tenho uma voz, pastor. Eu não tenho uma voz dentro da minha casa, ninguém me ouve, ninguém consegue me ouvir, é verdade, ninguém pode te ouvir, mas o Papai do Céu tem te ouvido. O Papai do Céu tem te ouvido, e Ele vem ao teu socorro, Ele vem para te socorrer, Ele vem para mudar essa situação. Ezequiel no vale de ossos. Deus diz assim para ele: Ezequiel, você viu minha presença, você viu minha glória, você esteve comigo em todo esse tempo, e não é porque você está nesse vale que você está sozinho, você está comigo. Mas eu vou requerer algo de você. Eu vou requerer que você levante a sua voz. Eu vou requerer que você mude essa história. Eu vou requerer de você que você utilize aquilo que eu te dei. Aleluia. Oh, glória. Pastora, minha voz é tão feia. Pastora, minha voz, se eu aqui. Irmão, minha irmã, você acha que Deus está interessado na tua tonalidade vocal? Deus está interessado nesse grito que está aqui dentro do teu coração, que tem que ser expressado a Ele. O que Deus está esperando de você é verdade, é esse grito desesperado dizendo: papai, me socorre, papai, muda a minha história, papai, me tira daqui. Mas Deus não vai te tirar do vale. Deus vai fazer com que você mude essa situação. Deus não vai te tirar desse problema. Deus vai mostrar que você tem potencial para mudar essa situação. Ezequiel vai profetizar. Mas dentre isso que o Senhor diz para ele, o Senhor lhe faz uma pergunta e diz assim: Posso mudar essa situação? Eu posso mudar isso que você está vendo? Sabe o que Ezequiel faz, irmãos? Posso ser sincero? A Bíblia me dá total vazão para isso. E eu tenho uma compreensão. A forma que Ezequiel responde aqui, quem sabe não era da forma que Deus queria ouvir. Porque Ezequiel disse da seguinte maneira: Tu, Senhor, sabes. Versículo de número 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse:
Senhor Jeová, ou Senhor, tu o sabes. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque dependendo da nossa situação, a resposta muda. Tu queres ser sarado? Mas não tem ninguém que me lance as águas. Eu não estou perguntando para você se tem alguém que te lance as águas. Eu estou perguntando se tu queres ser sarado. Queres ver? Eu quero. Então veja. Está entendendo? Dependendo da situação que nós estamos, nós respondemos ao Senhor diferente. É por isso que muitas das vezes nós estamos no estreito, nós estamos bem estreitados, para que nós não mudemos a nossa forma de responder ao Senhor. Ezequiel diz assim: tu sabes, ou seja, mas Deus não quer que nós respondemos dessa maneira. Deus quer que nós respondemos a Ele assim. Eu posso mudar a situação? Claro que pode o Senhor, porque tudo está no controle do Senhor. E se tu disseres, faça como haja, assim ouve, assim o Senhor pode, aleluia. Então nós temos que dizer, quando o Senhor nos pergunta, eu posso mudar essa situação? Tu pode, Senhor, porque tu tens o controle de tudo. Mas a resposta não foi da maneira que, quem sabe, Deus esperava. Mas Deus disse assim: agora é hora. Versículo de número 4. Então disse-me, quem disse? O Senhor: profetiza sobre estes ossos e dizeis: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para nós aqui não alongarmos, a Bíblia diz assim, que quando Ezequiel, ele abre a sua boca e profetiza, os ossos começam a se juntar. E a Bíblia diz assim, que um osso começa a se juntar ao outro. Quem sabe era alguma coisa, né, irmãos? Quem sabe um osso diferente para lá, um osso de outro para lá, um osso de outro para lá. Quem sabe se pensando, Ezequiel profetizou, foi o osso de Dário, o osso de Suelen, né? Os dois se juntaram. Não é dessa maneira não. Ainda que nós sejamos uma só carne, mas não é dessa maneira. O osso do Dário se juntou ao do Dário, o da Suelen se juntou ao da Suelen. Só que Deus, ele não queria só que os ossos fossem juntados. Deus queria mais. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, ainda não desceu ao teu coração, o que Deus tem preparado para a tua vida. Quem sabe você está aqui dizendo assim: Senhor, como eu gostaria que os meus filhos estivessem aqui comigo. Mas não vai ser só seus filhos, vai ser os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos. Porque eu creio, aleluia. E então nós não iremos louvar aquele louvor que diz assim: que as bênçãos se derramem até 1000 gerações. Como? Se eu não ousar profetizar isso, eu vou dizer, eu só quero, não, eu quero que toda a minha família, eu quero ser, aleluia, como Josué profetizou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa iremos servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor continuamente. Profetiza sobre esses ossos. Os ossos se juntaram. Então Deus disse assim: agora profetiza que além dos ossos vai ter carne. Irmão, sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Posso dizer, pastor Adão?
Eu vejo cacos que estão sendo juntados. Cacos. Lembra quando Jeremias ouviu a palavra e disse assim: desce à casa do oleiro? E lá ele descendo, ele viu na roda um vaso. E aí o Senhor começou, ali o oleiro começou a fazer. Mas a Bíblia diz assim, que na mão do oleiro se quebrou o vaso. Tem vasos que foram quebrados e os cacos caíram, mas o Senhor está juntando para fazer um vaso novo. Eu ouvi aqui, numa das ministrações da missionária Thaís, ela dizendo que o Senhor transformaria coração de pedra em carne. Aleluia. Deus vai começar a transformar vidas nessa noite. Deus já está transformando vidas, aleluia. Deus já está mudando situações lá dentro da sua casa, aonde você está. Deus está mudando histórias. Profetiza que não vai haver só os ossos. Profetiza que vai haver carnes, nervos. E a Bíblia diz que começa a nascer nervos, carnes. E aquilo que era osso começa a se transformar em um corpo. Aquilo que era feio começa a se transformar em algo bonito. Aleluia. Tem pessoas que estão dessa maneira. Parece que um espírito de inferioridade tomou conta dela. Ela não consegue se ver bonita. Ela não consegue se enxergar bela. Ela não consegue se enxergar. Ela olha no espelho e ela não consegue se reconhecer. Mas eu quero te dizer, Deus não te fez imperfeita. Deus não te fez imperfeito. Deus te fez em perfeição. Deus o fez à imagem e à sua semelhança. E quando esses corpos começam a crescer carne, nervos, sensibilidade, se tornam sensíveis. Às vezes nós usamos jargão e dizemos: estou no osso. Porque o osso é insensível. Mas quando nós temos nervos e carne, nós começamos a ter sensibilidade. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Que Ele vai voltar. Aleluia. Aliás, você vai voltar a ter sensibilidade. Você vai voltar a sentir aquilo que antes você não sentia. Pastor, você não sabe como eu era. Eu profetizava, pastor. Eu era uma bênção, pastor. Mas hoje eu não consigo ser como eu era. Se prepara para o novo de Deus sobre a tua vida. Se prepara para algo grandioso. Aleluia. Já finalizei, irmãos. Profetiza. Quando ele profetizou o osso, a carne, quem sabe Ezequiel pensou: está tudo completo, já terminou. Deus disse: agora é a hora de você ver o milagre acontecendo. Aleluia. Pastor, como? O milagre não era os ossos se tornarem corpos de novo? Não. O milagre é aqueles ossos voltar a ter vida. O milagre não era os ossos um juntar ao outro. O milagre não era ter carnes e nervos. O milagre era aqueles corpos ter o Espírito novamente em si. Quando Deus, vamos aqui, irmãos, criar aqui algo. Vamos lá, Deus fez o boneco, Adão. Fez ali. Quem sabe a criação, não o Criador, a criação disse: que lindo, que belo,
Que perfeito, que maravilhoso, que obra-prima. A criação se alegrou em ver. Só que Deus disse: ainda não está perfeito. Eu preciso soprar sobre a sua narina o fôlego. Eu preciso colocar o Espírito sobre este corpo. E às vezes, irmãos, nós vemos para o culto e nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos demonstrar, nós não conseguimos adorar. Sabe por quê? Porque nós entramos com o nosso corpo, mas a nossa mente não está junto. Nós estamos aqui, mas nós estamos pensando no que vai acontecer no amanhã. Nós estamos aqui, mas nós estamos pensando no problema que está lá na nossa casa. Nós estamos aqui, mas estamos pensando em muitas coisas. Mas a partir do momento que nós começarmos a pensar e a começarmos a dizer: eu estou aqui, mas eu vim para adorar. Problemas, dificuldades, situações adversas, dá um tempo, porque agora chegou a hora de eu adorar. Agora chegou a hora de eu glorificar. Agora chegou a hora, aleluia, de eu fazer, aleluia, aquilo que os ossos não podem, aquilo que um corpo só não pode. Mas chegou a hora de eu adorar, porque eu vou adorar em espírito e em verdade. Por favor, se coloque de pé. E após ele profetizar, a Bíblia diz que o vento veio, e aqueles corpos, aqueles que eram ossos, se tornou um grande exército. Você acha que você foi chamado para quê? Para você estar andando sozinho, andando sozinha? Você acha que você foi chamado para quê? Para viver uma vida solitária, de solidão? Não, aleluia. Você foi chamada para participar do grande exército do Senhor. Que exército é esse? É o exército, aleluia, é a multidão que o enaltece, que o glorifica, que dá glória a Deus, aleluia, que mesmo está doendo, mesmo o coração está doendo, mas está dizendo: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para glorificar, eu estou aqui, Senhor, meu Deus, porque eu te amo, porque eu te amo, aleluia. Eu quero fazer um convite. Primeiramente, quero perguntar nessa noite se tem alguém no nosso meio, ou alguém que está aí, mesmo que você não esteja presente, mas alguém que está participando, está, juntamente nesse culto. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui no nosso meio que ainda não professou a fé em Cristo Jesus? Professou como? Senhor Jesus, eu reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que dantes eu era osso, mas agora eu sou um corpo para ser cheio do teu Santo Espírito. Tem alguém aqui em nosso meio, ou que esteja afastado do caminho do Senhor, mas nessa noite quer reatar uma aliança com Cristo, quer reatar essa aliança? Se tiver, dê um sinalzinho com a sua mão. Aleluia, glórias a Deus. Agora nós trabalhamos. Nós temos aqui um horário, porque vai ter uma oração poderosa, para sermos cheios. Porque aquele que adora, aquele que ora, ele é cheio do Espírito Santo. Mas eu quero fazer um convite: você que precisa novamente, aleluia, de experiência. Pastor, faz tempo que eu não tenho uma experiência sobrenatural, mas eu gostaria de novamente ter. Eu queria que você saísse do seu lugar, aleluia. Eu não sou dono de dons, eu não sou o Deus dos dons, mas o Espírito Santo, se te impulsionar a sair do teu lugar, tudo pelo Espírito, não é
pela emoção, também não é pela razão, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que possamos fazer uma oração, assim faça. Não se sinta tímido, não fique tímida, aleluia. Nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para glorificar, nós estamos aqui para sentir, aleluia. Vai te